Muito bem, nós vamos hoje tratar de um assunto bastante importante dentro da estrutura física que compõe um grupo de trabalho, seja ele de apometria especificamente, que é o tema do nosso curso, ou numa reunião chamada mediúnica, que são justamente os médiums. A definição clássica de médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, considerando aqui que os espíritos são os desencarnados e os homens são os encarnados, aqueles que estão no corpo físico, como nós no momento atual. Kardec, quando definiu, demonstra um grande cuidado e um poder de síntese, resumindo nessa única frase as características. Temos que considerar que esse intermediário é um ser humano encarnado, com todas as suas características físicas e morais, que influenciam grandemente tanto no nível como na qualidade dessa intermediação. E a observação nos tem demonstrado que a mediunidade possui variados tipos e dentro desses tipos uma infinidade de graus de sensibilidade. É um atributo do ser humano igual é a audição. Tem pessoas que ouvem pouco, tem pessoas que escutam bem, tem pessoas que possuem o chamado ouvido absoluto, capaz de detectar, de definir sons com uma clareza incrível. Todos podemos ser considerados médiuns em maior ou menor grau, pois todos nós temos a possibilidade de, em certas circunstâncias, perceber ou receber a influência do mundo espiritual. Lembrando que uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos quando ele estava começando a codificar a doutrina espírita foi: exercem os espíritos alguma influência sobre nossas vidas? E eles responderam: mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem, indicando assim que a mediunidade é um processo natural e presente na vida de todos nós, mesmo que a gente não perceba. Possuir aquilo que nós chamamos de mediunidade ostensiva já é um caso diferenciado na maioria das vezes. E ao contrário do que possa acreditar as pessoas, ao contrário da crença popular, é mais um compromisso do que uma dádiva, do que um dom, do que um poder, como alguns costumam encarar. Quanto mais amplo e variado o conjunto de faculdades mediúnicas do indivíduo, mais ele ficará exposto ao assédio das entidades invisíveis que se opõem também ao seu esforço evolutivo. Então, é dada a mediunidade como uma ferramenta de promover o progresso daquele que a exerce, que a possui. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma como ele pode ter um contato com entidades superiores que vão ajudá-lo no seu progresso, ele também fica exposto à ação daqueles que querem atrapalhar. Isso, mais do que um risco, é uma verdadeira possibilidade de progresso quando bem utilizado e quando se escolhe utilizar essa faculdade para o auxílio do que estão necessitados de amparo e tratamento. É o que a gente vinha falando. Você pode se associar ao trabalho ou ceder aos seus instintos primitivos e se associar a pessoas de baixo teor vibratório, a entidades malfazejas, e aí entrar na roda das obsessões. O médium contará sempre com a proteção carinhosa e atenta daqueles que nós conhecemos como guias, mentores, que estão interessados no nosso progresso. Mas a conexão com eles depende do médium. Então não adianta você
levar uma vida desregrada, desalinhada, voltada ao egoísmo, voltada às práticas de exploração de outras pessoas e achar que os seus mentores vão te proteger nessa prática. Nessa hora você sintoniza com entidades de igual teor e aí vai ser manipulado, conduzido e orientado por elas. Contudo, conforme eu acabei de dizer, cabe ao médium conectar-se e manter um padrão de pensamentos e atitudes que permitam a ação dos guias. Algumas recomendações são bem simples e básicas para essa conexão. Procure manter um bom clima mental, otimismo, proatividade, razoabilidade no trato das situações do mundo. Estude, leia e viva com simplicidade. Não é de maneira simplória, é de maneira autêntica, simples, disposto a auxiliar, acessível àqueles que te procuram. Vigie os seus sentimentos como qualquer pessoa. Será que eu estou alimentando sentimentos de discórdia, de ódio, de rancor, de inveja, de desejos descabidos em relação aos que me cercam? Tudo isso cria o seu padrão mental. Participe da luta diária, da vida. Você está encarnado, lembre-se, você tem deveres a cumprir no plano dos encarnados. Então você deve enfrentar os problemas comuns da existência, familiares, profissionais, sociais, de saúde, todo tipo de problema comum à vida de qualquer um. Não é porque o indivíduo é dotado de uma faculdade mediúnica ostensiva que ele está livre dos processos naturais da encarnação. Não tema, mas também não seja temerário. Estude as faculdades, aprenda a controlar os processos. Tudo depende de você. O exercício da mediunidade, da faculdade mediúnica, depende de seu portador. É o próprio médium que é responsável pela condução e pela colocação em prática dos seus recursos. Logo, nós precisamos ter o conhecimento adequado para podermos trabalhar da maneira correta. Não se envaideça do que aprendeu e dos recursos que possui. É uma ferramenta como qualquer outra, não é motivo para ser superior aos outros. Vaidade é uma grande brecha que se abre para a ação de entidades que querem fazer aquela destruição do seu trabalho e atrapalhar o seu progresso. Quando em trabalho de grupo, conforme nós já vimos antes, todos somos simples trabalhadores. Num grupo mediúnico equilibrado não tem astros nem estrelas. O trabalho é o resultado da integração, da harmonia de todos. Faz parte da tarefa do médium aprender a portar-se com dignidade e reconhecer a sua função de operário de si mesmo, antes de tentar ser engenheiro dos outros, que é uma mania que o ser humano também possui. Não cuida de si, mas dita regras de comportamento para todos os outros. Não espere que os benfeitores espirituais tomem precauções especiais para nos preservar de orgulho e vaidade. A causa de fracasso de muitos que receberam essa preciosa ferramenta da mediunidade está na falta de cuidados consigo mesmo primeiro. Em O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que é o segundo livro que foi escrito por Allan Kardec, ele faz uma divisão
de tipos de médiuns. Médiuns de efeitos físicos, aqueles que promovem efeitos materiais, como batidas, como deslocamento de objetos e outras coisas. Pessoas elétricas, é interessante essa classificação aqui que ele coloca, são pessoas que possuem uma certa condução energética. Imagine que isso foi escrito nos anos de 1800 aproximadamente. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Médiuns audientes. Os médiuns sensitivos têm percepções e sofrem algumas impressões físicas, recebem por contato físico algumas orientações do plano espiritual. Os audientes escutam. Médiuns falantes, aqueles que cedem o seu aparelho fonador para a comunicação das entidades. Médiuns videntes, aqueles que enxergam, que veem. Médiuns sonambúlicos, só têm a faculdade quando estão em estado de sonambulismo. Médiuns curadores, aqueles que servem de instrumento para o equilíbrio físico de outra pessoa. Médiuns pneumatógrafos, que produzem o chamado fenômeno da escrita direta. Todas essas qualificações serão alvo de nosso estudo nos segmentos que vem agora. Teremos um tópico para cada um desses tipos, de forma que a gente possa dar uma pincelada. Não exime você de estudar, de procurar, de entender, de buscar mais referências. Não temos como, neste curso, que já é um curso longo, esmiuçar completamente cada um deles. Nós vamos dar uma visão geral de cada um nas nossas próximas aulas. Até lá!